vamos ver mais uma expressão ou dito popular? Vamos lá. Como Pedro por su casa. Dícese de la persona que se mueve com desenvoltura em lugar que não lhe é próprio. Em ocasiões, tem um significado pejorativo, porque se trata de um intruso cujas atitudes, são impertinentes, arrogantes, excessivas. Alguns autores han tratado de identificar essa frase a Pedro I de Aragão, siglos XI e XII, aludindo a um antigo dicho, entrar-se como Pedro por Huesca, aludindo à pouca resistência que terei em la toma de esta cidade. Então, a expressão que nós podemos, em português, falar como equivalente a como Pedro por sua casa, seria como na casa da sogra, tá? Então, quem quiser anotar, a equivalência da expressão como Pedro por sua casa, em português, é como na casa da sogra. Marise, por que você sempre fala em equivalência? Gente, eu falo sempre em equivalência porque cada língua tem a sua característica, claro. E nem sempre aquilo que a frase... não se dá para traduzir ao pé da letra um dito popular, uma expressão, uma frase feita do espanhol para o português. Então, eu digo equivalência porque nós tentamos, né, quando vamos traduzir alguma frase, traduzir alguma expressão de uma língua que não é a nossa, nós tentamos fazer equivalência dessa língua na nossa língua portuguesa. Então, isso é pesquisado, tá? Não é inventado, não sou eu que estou inventando, que como Pedro por sua casa equivale a como na casa da sogra, tá? Isso tudo são feitas pesquisas, né? Então, a equivalência, mais ou menos, seria essa, como na casa da sogra. Por isso que eu estou explicando. Porque depois podem falar, mas a Marise falou que essa frase é isso. Geralmente é o que é usado. Vocês podem ver que tem algumas que eu pulei e não dei o significado delas, porque às vezes fica difícil dar o significado. Por isso que eu trouxe a história, a historieta da expressão, para vocês entenderem melhor. Que nem tudo, infelizmente, dá para nós buscarmos, encontrarmos equivalência na nossa língua, tá? Com la iglesia hemos topado. Se trata de frase que se atribui a Cervantes en El Quijote, famoso Dom Quixote de la Mancha, pero que não aparece assim em la novela cervantina. Não é novela do Cervantes, não. Novela cervantina é romance, tá? Novela é romance. La frase se suele usar, suele é do verbo soler, costuma. Então, a frase costuma ser usada com um sentido de crítica à la iglesia. Sin embargo, se vê que Dom Quixote não se refere à la iglesia como instituição, sino a la iglesia del pueblo. E não disse, hemos topado amigo Sancho, sino hemos dado Sancho. De todos modos, essa falsa cita, quer dizer, esse falso encontro, se ha convertido em frase hecha em espanhol. Com la iglesia hemos topado. A veces se aplica a toda classe de coisas ou instituições que exercem certo poder del que não é fácil livrar-se. Então, essa expressão, com a igreja, hemos topado. Dar gato por liebre. Essa é mais fácil. Equivale à nossa expressão portuguesa, vender gato por lebre. Se há algo que ha mantenido a tradição com o passo de los siglos, o que é? Com a passagem dos séculos. É, sem dúvida, a mala fama de las posadas, hosterias e fondas respecto de la qualidade de suas comidas. A literatura universal está llena de alusões, muitas de elas irônicas, acerca del valor, sobre o valor, de los alimentos oferecidos en ellas. E era tanto o descrédito de estes lugares que chegou a ser-se usual entre os comensales la prática de um conjunto prévio à degustação em que aqueles parados frente à carne recém-assada recitavam: "Si eres cabrito, mantente frito. Si eres gato, salta al plato." Por supuesto, este exorcismo nunca serviu para demonstrar a veracidade da fama de la posada, pero dio origen a la expresión dar gato por liebre,
que com o tempo se incorporou ao lenguaje popular como equivalente de engano malicioso por el que se dá alguma coisa de inferior qualidade, bajo a aparência de legitimidade. Né? Então, é a nossa expressão portuguesa, vender gato por lebre. Dar um quarto ao pregoneiro. A figura do pregoneiro, o porta-voz ambulante de notícias, existe desde há muito tempo. Incluso se lo registra em la época de los romanos. Inclusive. Em Espanha, se sabe que existiam pregoneiros por lo menos desde o siglo XV e, además, tinham a particularidade de estar dividido em 3 classes: los oficiales que estavam ao serviço de la administração, los heraldos que marchaban delante de los nobles anunciando el paso de estos, e los voceadores mercantiles que, por encargo de qualquer vendedor, pregonavam os artículos e serviços mais diversos. A tarifa usual destes últimos era 1/4, moneda de cobre que valia 4 maravedís, es decir, alrededor de 3 cêntimos de peseta. De maneira que dar 1/4 ao pregoneiro significava pagar os serviços de esse oficial público para que difundisse, em voz alta, qualquer tipo de notícia. Com o correr do tempo, a frase adquiriria, em Espanha, já que no Rio de la Plata e resto de América del Sur é pouco usual, um sentido totalmente oposto, qual é o de reprobar a divulgação de algo que, por sua particular natureza, deveria calhar-se. Então, essa é a expressão, dar 1/4 ao pregoneiro. Dar la lata. Dar la lata. Em la Idade Média, os vinos de La Mancha desfrutavam de a merecida fama e eram muitos os taberneiros e bodegueiros de toda a Espanha que acudiam a terras manchegas. O que é terras manchegas? Terras de La Mancha. Para comprar buen caldo. Pero quando, por lo que fuera, el vino que queriam vender não era muy bueno ou estava picado, los hábiles bodegueiros manchegos daban a provar el vino acompanhado de um troço de queso curado. El fuerte sabor de queso dissimulava el picor del vino. Então, o que é? Dar la lata, que era para enganar. Ou mais dar la lata também pode ser no sentido de chatear. Dársela uno com queso. O que é isso? Significa, mais ou menos, passar a perna em alguém. Em la Idade Média, os vinos de La Mancha desfrutavam já de merecida fama e eram muitos os taberneiros e bodegueiros de toda a Espanha que acudiam a terras manchegas para comprar buen caldo. Isso aqui é repetição do mesmo, quer dizer que dar la lata e dar-se-lhe a uno com queso significa a mesma coisa, passar a perna em alguém, tá? Então, o slide anterior, que é dar la lata, e dar-se-lhe a una com queso, é a mesma coisa. Vocês podem ver que o texto é o mesmo, significa o quê? Passar a perna em alguém. O vinho estava ruim, né? Então, eles pegavam o pedaço do queijo curado, davam o sabor do queijo prevalecer sobre o vinho que não estava bom. De Páscoas a Ramos. Quando um sucesso ocorre muito de vez em quando, sucesso aqui, gente, não é sucesso, não. Sucesso é fato, acontecimento. Então, anotem aí, quem quiser anotar, é um falso amigo também, ó. Ponham atenção que sucesso é falso amigo. Sucesso é acontecimento ou fato. Quando um sucesso ocorre muito de vez em quando, dizemos que passa de Páscoas a Ramos. El dicho alude a la festividad de la Pascua de Resurrección, que tiene lugar una semana después del Domingo de Ramos. Por lo tanto, entre ambas festividades existe um lapso de tempo, ou seja, um período de tempo, de um ano menos uma semana. Então, é de Páscoas a Ramos. Bom, vamos continuar vendo os ditos populares que vocês podem ver. Não são muitos, né? Eu procurei trazer, assim, falar um pouco sobre uns também, que seria muito fácil chegar lá aqui e mostrar, gente, expressão idiomática, equivalência é essa em português. Eu achei interessante de explicar
Qual a origem delas, né, dessas expressões, desses ditos populares, por que eles surgiram? Tá? Então, alguns eu consegui achar uma explicação interessante, que é o que eu estou trazendo para vocês. Depois, as outras, nós vamos ver só a expressão idiomática em espanhol e a devida equivalência em português. Dejarte en la estacada. La estacada era o campo de batalha construído com estacas, donde se celebravam os desfiles solenes, los torneos e demais competições entre caballeros. De aí se lhe chamou figuradamente quedar-se en la estacada, a ser vencido em uma disputa ou perder em uma determinada empresa. E deixar a alguém em la estacada a abandonar-lhe em um momento delicado ou peligroso. Então, deixar-lhe a alguém lá estacada significa o quê? Equivalência em português, deixar na mão. Deixar alguém na mão. Despedir-se à la francesa. Esse é fácil, esse é que nós usamos também em português. Saiu de fininho, saiu a francesa. Durante o siglo XVIII, havia entre as pessoas da alta sociedade francesa uma moda que consistia em retirar-se de um lugar sem despedir-se, sem sequer saludar a los anfitriones. Oh, que atitude mal educada, né? Chegou a tal ponto este hábito que era considerado um rasgo de mala educação saludar a alguém quando partia. Então, era considerado falta de educação, né? Se despedir de alguém quando você estava saindo de uma festa, de uma reunião. Esta costumbre em França de origem ao dito sans adieu, sin adiós, que em linguagem coloquial espanhol acunhou em la forma despedir-se à la francesa. Pero neste caso, como equivalente de reprobação del comportamento de alguém que sem despedida nem saludo alguno, se retira de uma reunião. É a nossa famosa saída de fininho, saída à francesa. Dormir-se em los laureles. Antiguamente, a los poetas, imperadores e generales victoriosos se les coronava com guirnadas confeccionadas com hojas de laurel. O que são hojas de laurel? São folhas de louro. Pero se depois de haber conseguido el triunfo e el reconocimiento general con la corona de laurel, la persona dejaba de trabajar e esforçar-se, se decía que dormia em los laureles. Essa que é a expressão dormir-se em los laureles. Echar com carras destempladas. Se refere a quando se despedem a alguém com malos modos. Significa o quê? Expulsar alguém aos pontapés. Las carras aludidas são la de los tambores. Era ao som de los tambores destemplados que el reo avançava hacia el patíbulo, também ao soldado que era impulsado com desonor. Então, echar com carras destempladas significa expulsar alguém aos pontapés. El año de la polca. La polca é uma dança popular aparecida em Boemia há 1830. Se puso de moda, quer dizer, ficou de moda, em los salones europeus e festas de sociedade durante o primeiro terço do siglo XIX. Por ello, quer dizer, por isso, al decir que el algo es del año de la polca, queremos indicar que uma coisa está vieja ou está passada de moda. Es la caraba. Se usa para dar a entender que algo ou alguém é muito divertido, bromista, juerguista. Que é isso? Bromista e juerguista significa brincalhão. A origem desta frase está em uma anedota sucedida durante o transcurso de uma feria. Feria é feira. Em uma das casetas se anunciava algo extraordinário, la caraba. Ele que sempre estava disposto a assombrar-se, logicamente entrava, e qual não seria sua surpresa quando o fenômeno que encontrava era uma burra muito vieja e flaca. O dueño de la caseta dizia que não existia nenhum engano, e que já que a burra era la caraba, es decir, la que araba e já no ar. Esse que é o significado da expressão es la caraba.
Bom, continuamos com os nossos ditos populares na próxima videoaula. Espero por vocês.